Bem-vindos ao canal Lá Poderosamente. A passagem de hoje se encontra em Salmos, capítulo 68, versículos 4 a 10. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saístes à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te pedimos agora a tua graça, a sabedoria que vem do teu Espírito Santo, para que a gente possa não só ler, mas de fato compreender a profundidade da tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e fala ao nosso coração através deste salmo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, este salmo começa com uma convocação muito clara, muito poderosa. É um chamado para adorar a Deus. E veja bem, não é um convite tímido, não. É uma ordem que transborda de alegria. A adoração, segundo o que o salmista nos mostra aqui, ela começa com o reconhecimento de quem Deus é. Pensa só nessa imagem, aquele que cavalga sobre as nuvens. É uma forma muito poética de falar da soberania dele, do poder supremo e da majestade sobre tudo o que existe. É um convite para a gente olhar para cima, sabe? Olhar para além das nossas circunstâncias e simplesmente contemplar a grandeza de Deus. E tem mais, o texto revela o seu nome, Senhor ou Yahvé. E isso é muito importante, porque este é o nome da aliança, o nome que Deus usou para se revelar a Moisés lá no deserto. Isso nos ensina que o nosso louvor, a nossa adoração, não é para uma força qualquer, impessoal, mas sim para um Deus que se relaciona, que faz promessas e, mais importante, que as cumpre. E agora, o Salmo faz uma transição que é belíssima. Daquele Deus poderoso que cavalga sobre as nuvens, o foco muda para a natureza do seu coração, revelando uma profunda compaixão. E é aqui que a gente percebe uma conexão muito profunda. A verdadeira grandeza de Deus não está apenas no seu poder, mas em como Ele usa esse poder. A majestade dele se manifesta de forma completa, plena, na sua misericórdia com os mais frágeis. E o salmista é bem específico, olha só. Deus se identifica ativamente como pai para os que não têm pai, como o defensor das viúvas, aquele que dá um lar para os solitários e que liberta os que estão presos. Ele se importa com aqueles que a sociedade muitas vezes esquece. Isso revela um coração que se inclina por necessitado. Então o texto nos mostra esse caráter compassivo em ação. Não são apenas títulos, entende? São ações. Ações poderosas de provisão e de cuidado que Deus tem com seu povo. O cenário que o salmista pinta aqui é o do deserto, do ermo. Uma referência clara à jornada de Israel saindo do Egito. E o deserto na Bíblia é quase sempre um lugar de prova, de dificuldade, de total dependência. E é exatamente nesse lugar que Deus se revela como um guia. Veja que a presença de Deus não é algo passivo. Onde ele marcha, a própria criação responde. A terra treme, o céu derrama a chuva. Isso nos mostra que aquele poder todo que vimos no começo não é só para ser admirado de longe. É um poder que age em favor daqueles que são dele. E qual é o resultado dessa intervenção tão poderosa? Provisão, restauração. A herança exausta é refrescada, renovada. Deus não apenas guia o seu povo pelo deserto, ele o sustenta, ele o renova e supre todas as necessidades durante a jornada. Então, a pergunta que fica é: o que esse salmo, escrito há tanto tempo, nos ensina hoje? É possível, sim, extrair verdades muito práticas, princípios de fé para a nossa caminhada. Essa declaração é a base de tudo. A gente poderia pensar que a santidade de Deus o torna distante, intocável. Mas aqui vemos que é justamente o contrário. A santidade dele é o fundamento do seu cuidado justo e protetor para com os indefesos. Portanto, o princípio aqui é muito claro. Se o coração de Deus está com os órfãos, com as viúvas, com os marginalizados, então a nossa fé, se for genuína, precisa nos levar a ter o mesmo coração. É um chamado para a gente refletir o caráter de Deus nas nossas próprias ações, no nosso dia a dia.
E aqui temos uma promessa de um consolo imenso. A solidão é uma dor profunda que muitas pessoas sentem, e a palavra de Deus afirma que Ele é a solução para ela. O que isso significa? Significa que, mesmo naqueles momentos de isolamento, quando nos sentimos completamente sós, é possível encontrar um verdadeiro lar, um senso de pertencimento em Deus e também na comunidade que Ele cria, que é a igreja. Ele é a resposta para o anseio mais profundo da nossa aula por conexão. E esse tema, essa preocupação de Deus, ecoa por toda a Bíblia. Não está só aqui. O livro de Tiago, por exemplo, vai dizer que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. O profeta Isaías anuncia que o Messias viria para libertar os cativos. E lá em Deuteronômio encontramos a promessa de que Deus nunca vai nos deixar nem nos abandonar, mesmo no deserto. Estamos caminhando para o final deste nosso estudo e agora é um bom momento para a gente reservar um instante para uma reflexão pessoal sobre essas verdades. Vamos refletir um pouco sobre isso. Como o fato de saber que Deus é imensamente poderoso, a ponto de fazer a terra tremer, e ao mesmo tempo intimamente compassivo, a ponto de ser pai para os órfãos, como isso afeta a maneira como enfrentamos as dificuldades, os nossos desertos pessoais. Essa combinação de poder e ternura é a base da nossa segurança e da nossa esperança. O espaço dos comentários aqui embaixo está aberto. Se houver algum pedido de oração ou talvez um testemunho de agradecimento pela provisão de Deus, sinta-se à vontade para compartilhar. Uma história partilhada pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa está precisando ouvir hoje. Que Deus siga abençoando plenamente a vida e os empreendimentos de cada um e sigamos crescendo na fé em Cristo Jesus e no estudo da Palavra de Deus.